Vamos falar da imunidade formal agora, vinculada à prisão. A imunidade formal, ela é muito interessante porque o deputado e o senador, eles possuem a prerrogativa na imunidade formal de não ser preso. Não é possível mandar prender por escrito um senador diante dessa imunidade que ele possui. Não é possível prender um senador ou um deputado federal diante da imunidade que ele possui, ok? Pense o seguinte, senador e deputado, posso prender? Resposta geral, não. Senador e deputado federal ou estadual. Senador, deputado federal, estadual e deputado distrital. Posso prender? Resposta geral, não. Ok? Tenho exceção? Tenho. Flagrante de crime inafiançável. Olha só. Excepcionalmente, é possível prender um senador, um deputado federal, ou um deputado estadual, ou ainda um deputado distrital, se ele for flagrado praticando um crime inafiançável. São duas coisas, flagrante e crime inafiançável. Rodrigo, é só crime inafiançável, mas não teve flagrante. Sem prisão. A Constituição só autoriza quando as duas situações estiverem juntas. Flagrante e crime inafiançável. Rodrigo, era flagrante, mas o crime era afiançável. Sem prisão. Sem prisão. Quer um exemplo? Vamos lá. O senador ou o deputado praticou um crime de furto. Furto. Furtaram uma latinha de cerveja de uma loja de conveniências de um posto de gasolina. O senador foi lá, olhou, nossa, essa latinha de cerveja alemã aqui é muito boa, eu já tomei. Mas é o seguinte, eu tenho imunidade material, vou carregar ela, ninguém vai ver, né? E nessa hora ele vai e põe a latinha de cerveja no bolso. Isso é furto, isso é furto. Só que um furto com uma pena miserável, uma pena muito pequenininha. E quando o senador todo bonitão está saindo da loja, o vigilante da loja, que é um cara grandão, 2x2, só põe a mão no focinho do senador e a outra no bolso. Tá lá a latinha de cerveja que o senador estava furtando. Dá para prender, jogar no chão, algemar com a mão para trás? Sem chance, esquece. Por que não? Foi flagrante, mas o crime é afiançável. Furto desse tipo, dá fiança. É possível a fiança. O que é fiança, Rodrigo? Fiança, o cara que praticou o crime chega lá para o delegado ou para o juiz, dependendo das circunstâncias, e pergunta o seguinte, quanto custa para ir para casa? Não é corrupção, é fiança, né? O Código de Processo Penal autoriza que em determinados crimes se pague fiança, uma quantia de dinheiro fixada ou pelo delegado ou pelo juiz, para que essa pessoa vá para casa, ok? Não responda o processo preso, responda em liberdade. Então, nesse caso, quando o crime for afiançável, não acontece prisão de senador ou de deputados, de forma geral. E o vereador, Rodrigo? O vereador não é dotado de imunidade formal. O vereador pode ser preso, viu? Em qualquer circunstância, ok? Um exemplo de uma possibilidade de prisão de um deputado federal. Deputado federal está vindo da Bolívia para o Brasil com o seu veículo. Ele foi amaciar o motor do seu veículo. E na volta da Bolívia para o Brasil, esse deputado federal trouxe muita bagagem. Parte dessa bagagem é branca, fininha, parece farinha de trigo, mas não é, é cocaína. E aí a polícia para o carro e encontra o carro do deputado federal com quase 500 quilos de cocaína. O deputado federal vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai chamar o advogado dele, porque ele vai ser preso na hora, flagrante de crime inafiançável. Tráfico de entorpecentes é um crime inafiançável. Esse deputado federal poderá ser preso na hora. Ah, Rodrigo, quero ver policial prender deputado. Tem que prender, porque senão quem vai preso é o policial. O dever do policial é prender quem está traficando. Traficou, prisão. Joga no chão, algema com a mão para trás e põe o cara no chilindró, ok? Mas vejam só. Um deputado federal, ou um senador, ou um deputado estadual, ou um distrital, que sejam dotados dessa imunidade formal de não poder ser preso, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável, eles vão ficar eternamente na prisão? Não, não vão, ou vão. Depende da seguinte situação. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O flagrante de crime funciona da seguinte forma.
Flagrante é quando uma pessoa está cometendo um crime. Ela está cometendo um crime. Por exemplo, a pessoa pegou uma faca e está enfiando a faca no bucho do seu desafeto. E a polícia pega quando a faca está lá dentro e o cara está se curando ainda. Isso é flagrante. Outro tipo de flagrante. O cara enfiou a faca, tirou e estava indo embora. Imediatamente após ele é preso. Ou seja, ele acabou de cometer o crime, mas ainda está em situação de flagrância. Mais um pouquinho de flagrante. O cara enfiou a faca, tirou a faca e correu embora. Nessa correria a polícia pegou ele. Flagrante. E tem uma quarta hipótese muito doida, que é a seguinte: o cara enfiou a faca, tirou a faca, correu, ninguém viu ele e escondeu-se na sua casa. Ou na sua não, na casa dele, tá? Na casa do bandido. E a polícia chegou logo após, encontrou a faca, a roupa suja, a mão do homicida ainda suja de sangue. Flagrante também. Se um cidadão comum pratica um crime desse, ele é preso em flagrante. E o crime é inafiançável. O que é que vai acontecer? O auto de prisão em flagrante, que nada mais é que um documento em que o delegado vai dizer que no dia tal, fulano de tal fez isso, aquilo, aquele outro, testemunhas vão assinar, e a pessoa que foi presa também vai ter que assinar, se ela quiser, se ela não quiser, alguém vai assinar por ela, com testemunhas, o que a gente chama de assinatura a rogo. Vejam só, nessas circunstâncias, esse auto de prisão vai para um juiz. Um cara que estudou muito direito, fez um concurso dificílimo e ele está muito preparado para analisar se aquela prisão deve se manter ou não. Esse juiz vai analisar e falar: opa, flagrante mesmo, o cara é um homicida, fica na cadeia, não vai responder em liberdade porque ele é perigoso, né? Ou o juiz vai falar: não, esse cidadão aqui não oferece perigo para a sociedade, ele pode ser solto, existem circunstâncias assim. Mas vejam, o que eu estou chamando a atenção para vocês é o seguinte: quem vai analisar o auto de prisão em flagrante de um cidadão comum, como você, como eu, é o juiz. É o juiz preparado, treinado, o cara que estudou, fez concurso. E para o deputado, Rodrigo? O auto de prisão em flagrante do deputado é encaminhado para a Câmara dos Deputados Federais. Se ele for deputado estadual, é encaminhado para a Assembleia Legislativa. Se for um senador, Rodrigo, é encaminhado para o Senado. Mas por que vai encaminhar para o Senado? Eles são juízes nessa hora? Exatamente, acertou. Eles são juízes sim nessa hora. Deputados e senadores, quando são presos em flagrante por crime inafiançável, o auto de prisão em flagrante será remetido para a respectiva casa parlamentar no prazo de até 24 horas. Para que isso? Para que os seus pares, os outros deputados ou os outros senadores, analisem se o cidadão, deputado ou senador, precisa ficar preso. Interessante isso, né? Peraí, Rodrigo, você está querendo me dizer que o Tiririca vai analisar se um colega deputado dele tem ou não que ficar preso? Exatamente, é aí que mora o perigo. Existem deputados com altíssima qualificação, mas existem deputados que, como profissão, não têm o estudo que um cara que fez direito tem. Não é discriminação, lógico que não, mas o cara que fez direito, ele estuda a lei, ele sabe o que deve ou o que não deve ser feito em situações como essas. Mas, em relação aos deputados, o que rola? Quem analisa são os colegas deputados. Senador, quem analisa o auto de prisão são os colegas senadores. E eles analisam para quê, Rodrigo? Para saber se a pessoa, ou melhor, se o deputado ou o senador vai continuar preso. É aí que está. Digamos que o Senado entenda, não, esse cidadão que é deputado, ou melhor, o Senado entenda que esse cidadão que é senador não merece ficar preso. Manda soltar. Deputados, a mesma coisa. Eu e você, que somos cidadãos comuns, quem vai ter que analisar isso é um juiz. Vejam só, essa votação para saber se o deputado ou o senador permanecerão presos durante o desenvolver do inquérito e futuro processo criminal, deve ser votada para liberação por maioria absoluta. Cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Para aprovar a liberação, para aprovar a soltura de um deputado preso em flagrante ou de um senador preso em flagrante, a maioria absoluta da respectiva casa parlamentar é que vai ter que dizer sim, ele tem que ser solto, ok? Rodrigo, se não atingir a maioria absoluta, o cara vai ficar na jaula, vai ficar preso, tá? Por enquanto.
o voto é aberto. O que quer dizer isso? Eu, cidadão, vou saber quem foi o deputado que votou pela liberação ou pela soltura, ou pela manutenção da prisão daquele deputado. E vou saber, em caso de senadores presos, qual o senador que votou a favor ou contra aquela prisão. Ok? Maravilha? Então vejam só. O que é importante nesse ponto da nossa aula? Saber que a imunidade formal está vinculada à atividade de prisão. Posso prender um deputado federal, ou estadual, ou distrital, ou ainda um senador da República? Resposta: não. Rodrigo, tem exceção? Tem exceção. É possível prender deputados federais, estaduais, distritais e senadores em caso de flagrante de qualquer crime? Não, de crime inafiançável. Tem que as duas coisas estarem juntas, o flagrante e a inafiançabilidade do crime. Preso, o auto de prisão em flagrante é remetido em até 24 horas para a respectiva casa parlamentar. Se for deputado preso, para a Câmara dos Deputados. Se for senador preso, para o Senado. E lá eles vão discutir a manutenção da prisão. Se votarem com maioria absoluta pela soltura do deputado, ele é solto, ok? Ele é solto. Esse voto é aberto. A Emenda Constitucional 35 de 2001 aboliu o voto secreto para essa situação. Tranquilo? Maravilha, né? Nós acabamos de analisar a possibilidade de prisão. Já sabemos que deputados e senadores, de regra, não podem ser presos. Excepcionalmente é possível. Rodrigo, mas e o inquérito? Ele vai rolar ou não vai rolar? Vai. Uma questão é a prisão, outra questão é o inquérito. Deputado ou senador que tenha praticado um crime no exercício do mandato, ele é dotado de imunidade parlamentar. A formal é de que ele não pode ser preso, salvo em caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, ok? Mas o inquérito desse tipo de crime inafiançável, ou crime afiançável, o inquérito roda, o inquérito anda, o inquérito se desenvolve, ele vai ser investigado pelo crime. E, no futuro, o Ministério Público poderá, ou não, vai depender da convicção do membro do Ministério Público, poderá ou não oferecer uma ação penal contra este parlamentar. Antigamente, para o Procurador-Geral da República, que é o chefão do Ministério Público da União, para que o Procurador-Geral da República pudesse ajuizar uma ação penal em face de um deputado federal ou de um senador, seria necessária uma autorização para tanto. Vejam só, o Procurador-Geral da República não poderia, convencido de que aquilo é crime, não poderia ajuizar a ação sem essa autorização. Isso era uma monstruosidade, era um privilégio injustificável, tanto que ele foi abolido da Constituição da República. Hoje, se um deputado ou um senador praticarem crimes, o Procurador-Geral da República, convencido de que foram eles os responsáveis pelos crimes, com as provas necessárias, ele pode ajuizar uma ação. Deputados e senadores, deputados federais e senadores, serão processados por crime comum no Supremo Tribunal Federal. Essa é outra parte da imunidade formal deles. Na verdade, é uma prerrogativa de foro, não é exatamente uma imunidade formal, é uma prerrogativa de foro. O fato é que hoje o Procurador-Geral da República pode denunciar por crime comum um senador ou um deputado federal perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pode receber a denúncia ou não. O Supremo não é obrigado a receber a denúncia. O Supremo pode entender que não é caso de crime, ou que a denúncia tem um vício técnico insanável e pode mandar jogar fora a denúncia, né? Ele não manda jogar fora. O Supremo diz assim, arquive-se, né? Mas o Supremo pode dizer o seguinte, recebo a denúncia e manda citar e intimar o réu que está sendo processado. Mas olha só, se este réu for um deputado federal, se este réu for um senador, e esse mesmo que não pôde ser preso, ele pode ser processado. Mas ele vai responder o processo na boa, Rodrigo? Talvez. Por que você está falando talvez com essa cara? Porque o partido desse deputado ou desse senador pode pedir uma votação no Senado ou na Câmara dos Deputados, dependendo de quem estava sendo processado, e pedir a sustação do processo. Pedir o quê? Sustação. Ah, vai assustar o processo? Não. Sustar é suspender.
o partido do deputado federal ou do senador pode pedir, apresentar a necessidade de votar a suspensão do processo criminal contra o deputado ou contra o senador. Pera aí, Rodrigo. Você está me dizendo que o cara praticou crime, está tudo provado, o Procurador-Geral da República ofereceu a denúncia, o Supremo recebeu, quando o Supremo resolveu começar o processo, o partido vai falar assim, vamos suspender esse processo criminal aí? É outra parte da prerrogativa, ou melhor, da imunidade que os caras têm. Pois é, para não atrapalhar o exercício do mandato. Lindo, né? Isso é lindo demais. Olha só, sustar o andamento do processo por voto da maioria dos seus membros no prazo de 45 dias. Entenda aí, maioria absoluta. Eu não coloquei aqui no slide, mas é a maioria absoluta, tá? Pode anotar aí no seu material. Na verdade, seu material já vai com essa correção, tá legal? Aqui é maioria absoluta dos seus membros. No prazo de 45 dias, o partido do deputado ou do senador apresenta um pedido de votação na mesa da Câmara dos Deputados ou na mesa do Senado, dizendo o seguinte, quero que vote aí a suspensão do processo contra o senador X ou contra o deputado Y. Pode ser? Pode, sem problema nenhum. Se a maioria absoluta dos membros, num prazo de 45 dias, votar pela suspensão do processo, o processo é sustado. O que quer dizer isso? O ministro do Supremo vai pegar o processo da mesa dele e vai ter que colocar na gaveta, na prateleira, no armário, e o processo vai ficar lá. Pera aí, Rodrigo, mas o cara não vai mais ser processado enquanto estiver no exercício do mandato de deputado federal ou de senador? Não. O processo está suspenso. Nossa senhora, estudar direito constitucional tem hora que dá ódio, né? Não, você tem que amar, você tem que se apaixonar pelo constitucional pra você saber desse tipo de coisa, né? Porque aí você não é pego de surpresa na hora de votar. Quando você for votar, lembra que você está dando todo esse tipo de poder pro cara que vai receber seu voto, tá? Então, olha só. Está sendo processado o deputado ou o senador. O partido político dessa pessoa, desse deputado e senador sendo processado, pode pedir à casa parlamentar respectiva a suspensão do processo. Se a maioria absoluta dos membros votarem pela suspensão do processo, o Supremo não pode mais continuar o processo, tem que suspender o processo e o processo vai ficar na prateleira, guardadinho, pegando poeira, né? Até que essa criatura que é deputado federal ou senador perca o mandato ou termine o mandato. Sem mandato, o processo volta e continua a correr, ok? Rodrigo, e a prescrição do crime, como é que fica? É suspensa também, porque aí seria a chave da cadeia, né? Suspende o processo e a prescrição correndo, né? 4 anos depois ou 8, o processo volta, a prescrição já foi. Pode processar? Não. Então, a suspensão do processo impõe a suspensão da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Bonito, né? A suspensão do processo impõe a suspensão da pretensão punitiva do Estado. Ok? Tranquilos? Beleza? Tudo em ordem? Prerrogativa de foro. O que é prerrogativa de foro, Rodrigo? Bom, determinadas autoridades no Brasil, parlamentares, chefes do executivo, eles têm a prerrogativa de serem julgados em determinado tribunal. Dessa forma ocorre com deputados e senadores. Eles não são, durante o exercício do mandato, processados por qualquer juiz. Deputados e senadores serão processados por crime comum perante o Supremo Tribunal Federal. Presidente da República, por crime comum, será processado perante o Supremo Tribunal Federal. Ah, já sei que é isso, Rodrigo. Isso aí é o foro privilegiado. Pelo amor de Deus. Esqueça essa expressão foro privilegiado. Não existe privilégio em ser processado no Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, a situação pode ser muito pior, porque lá no Supremo Tribunal Federal não existe juiz novato.
Juninho, inexperiente. Os caras lá são extremamente inteligentes, têm uma puta experiência jurídica e não vão deixar passar em branco qualquer detalhezinho do processo. A possibilidade de um senador ou de um deputado se ferrar no Supremo Tribunal Federal é muito maior do que de um juiz novato no início de carreira, inexperiente, está sujeito a pressões políticas, até ameaças. No Supremo não acontece isso. Então, não é privilégio nenhum ser processado no Supremo, ou no STJ, quando for o caso, ou no Tribunal de Justiça. Fale prerrogativa de foro e não foro privilegiado. Se você quiser falar foro especial, tudo bem, mas esqueça essa expressão medíocre, foro privilegiado, porque não é privilégio nenhum. Às vezes é muito pior do que ser processado pelo juiz de primeiro grau aí da sua cidade. Ok? Tranquilo? Vamos em frente? Olha lá. Imunidade formal e prerrogativa de foro. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos onde há na Constituição a indicação de que determinada autoridade tem prerrogativa de foro. Principais regras são: artigo 29, inciso 10, prefeitos são julgados pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, vai depender do tipo de crime que ele praticou. Artigo 53, Estatuto dos Congressistas, Senadores e Deputados Federais. Artigo 102, o artigo 102 da Constituição da República está falando da competência do Supremo Tribunal Federal para processar Presidente da República, deputados, senadores. Artigo 105, inciso 1, letra A da Constituição Federal. Está falando aí da competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar, por exemplo, governadores de Estado por crime comum. Artigo 108, inciso 1, 125, todos da Constituição da República. Essas são regras que indicam prerrogativa de foro. Ok? Tranquilo? Maravilha, né? Agora é o seguinte. Eu te falei que existe uma regra de prerrogativa de foro. Determinadas autoridades obrigatoriamente serão julgadas naquele respectivo tribunal. Tudo bem, não tem nada demais essa regra. Mas o examinador, que é um cara do mal, eu já falei isso pra você, o examinador ele não está a fim de te ajudar, ele está a fim de te estribuchar na prova, ele quer te arrebentar na prova. O que ele vai fazer? Vai te perguntar de um conflito. É um conflito mentiroso, ele não existe, porque tem solução para isso. Mas olha só, é possível um deputado federal que pratique um crime doloso contra a vida ser julgado no tribunal do júri? Vamos voltar lá no artigo 5º da Constituição. Lá no artigo 5º da Constituição tem uma regra fundamental que diz o seguinte: aquele que praticar crime doloso contra a vida será julgado pelo tribunal do júri.